Ao tentar acessar dispositivos Hikvision através do HiConnect, você já recebeu esse tipo de erro aqui? Se essa falha já aconteceu com você, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou explicar para você o que pode ter acontecido e ao mesmo tempo também quais são as alternativas para resolver esse problema. Se você é novo aqui no canal, não deixe de clicar aqui embaixo e se inscrever, porque toda semana eu estou aqui para poder trazer para vocês as melhores dicas e estratégias sobre os produtos e soluções Hikvision. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Pessoal, aqui na tela da máquina aqui é o seguinte, a primeira coisa que a gente vai fazer é baixar esse programinha aqui, ó, chamado SDK Demo, tá? Esse programa eu vou deixar aqui no link da descrição para vocês, aonde vocês já vão conseguir fazer o download direto dele, tá? Uma vez que você já jogou ele para dentro da sua máquina, você coloca ele na pasta de sua preferência, você vai clicar com o botão direito aqui, aí vou clicar aqui no encerrar, extrair arquivos, eu vou jogar para dentro da própria pasta mesmo, aí fica a seu critério aonde você vai colocar essa pasta. Uma vez que você abriu essa pasta aqui, vai ter esse arquivo lib, você vai clicar, executar o Win64, e é esse arquivozinho aqui que você vai precisar executar, tá? Você não precisa instalar esse programa dentro do seu computador não, só de você executar ele aqui já basta, tá? E se você quiser, pode fazer o que eu fiz aqui, que é clicar com o botão direito. Você vai clicar aqui em mais opções, se o seu Windows for Windows 11. E aqui, ó, na lateral você vai colocar enviar para a área de trabalho, criar atalho, tá? Aí eu já mandei para minha área de trabalho ele aqui. Tava com o nome esquisito, eu fui lá, renomeei para SDK Demo aqui para ficar fácil. E depois você pode ignorar esses arquivos aqui por enquanto. Então legal, vamos lá, vamos executar ele aqui e vamos ver que programa é esse. Bom, então essa é a tela inicial desse programa. Ele vai funcionar um pouco parecido com um IVMS, só que ele tem algumas funções aqui que o IVMS não tem, tá? Para a gente poder fazer aí troubleshoot do equipamento. E aí o que acontece? Provavelmente quando você fazer a instalação dele, vai ter uma porrada de arquivos aqui, já de dispositivos linkados, mas nenhum deles vai funcionar. O que eu fiz aqui no meu caso aqui, eu apaguei todos, tá? Só clicar com o botão direito e clicar em deletar. Para poder adicionar um dispositivo, o que eu vou fazer, basicamente é clicar com o botão direito dentro de Device Tree. E aqui a gente vai colocar o nome, vamos colocar por exemplo gravador. E aqui eu vou colocar o endereço para acessar esse equipamento, tá? Digita a senha, tem que conferir também se as portas elas estão corretas, tá? Aqui está com a porta padrão, mas se você estiver tentando acessar um dispositivo que não está com a porta padrão, você precisa trocar aqui, senão o acesso não vai funcionar. Beleza? Vamos clicar em adicionar. E ele já carrega as câmeras todas aqui, tá? Se você quiser, você pode inclusive clicar aqui nele, clicar com o botão direito. E aí você pode ver os atributos do canal, enfim, algumas informações sobre ele. E você pode até, se tiver selecionado, você vai ver que o quadrinho está verde aqui em volta. Ó. Se eu clicar em play, ele vai começar a executar para mim aqui, ele vai abrir as câmeras, tá? Mas não é esse o nosso objetivo aqui por enquanto, tá? A gente só quer fazer uma validação do que está acontecendo em relação aos acessos remotos. Provavelmente, essa resposta que você recebe do aplicativo de que o número limite de dispositivos foi alcançado, ela pode ser recebida por dois motivos principais. O primeiro deles, a quantidade de conexões simultâneas dos aplicativos HiConnect pode ter sido extrapolada, então você consegue geralmente cerca de 128 canais simultâneos sendo carregados ali através do HiConnect, né, em acessos remotos. Seja na rede local ou em acessos na rede externa, tá? Através da internet, ou também o consumo de banda daquela rede do seu cliente ela já foi extrapolada. Então é muito importante a gente ter sempre o foco de que quando eu coloco um DVR dentro de uma rede de um cliente e eu faço um acesso remoto, o que eu remotamente estou consumindo é a largura de banda de upload dessa internet aonde está o DVR. Então algumas coisas a gente tem que levar em consideração em relação a isso. Não é só o fato de ter uma quantidade de megas contratados. A gente precisa entender o upload. Isso é importante para a gente jogar as imagens para fora da rede. Então a taxa de upload geralmente ela é cerca de 10 a 20% da taxa de contratação. Então se você contratou a internet de 600 MB, na verdade você vai ter ali cerca de 60 megas de upload. E a gente, para poder saber quantos megas a gente vai consumir fazendo um acesso remoto, a gente pode colocar uma conta simples, uma matemática para poder facilitar e ao mesmo tempo te dar gordura para poder você fazer uma provisão dos equipamentos. É o seguinte,
Se você instalou câmera Full HD para o seu cliente, vamos pensar em 4 câmeras Full HD. Cada câmera dessa, para poder transmitir a imagem remotamente em Full HD, geralmente o pessoal quando vai fazer o acesso no HiConnect quer ver a imagem na melhor qualidade possível, né? Ele está trafegando uma taxa de 4 megabits por segundo. Então geralmente você multiplica por 2 a resolução da câmera. Então se ele tem uma câmera Full HD, que são 2 megapixels, então você vai precisar ali de cerca de 4 megabits por segundo para poder utilizar o upload desse cliente para jogar essa imagem para fora. Então nesse caso, o seu cliente vai estar usando 4 vezes 4, 16 megabits por segundo só para jogar essas 4 imagens para um equipamento HiConnect, para um dispositivo. Então quando você acessa através de um segundo equipamento e ele também visualiza essas 4 câmeras em tempo real com a máxima resolução possível, ele também precisa de 4 megabits por segundo da rede. Então aí eu já estou usando 32. Olha só, com 8 câmeras, ou seja, 4 câmeras sendo 2 dispositivos acessando simultaneamente, eu só tenho 4 canais, eu não tenho 128. Só que eu já estou consumindo metade da banda daquele cliente que tem 600 MB instalado, certo? Então, se eu pegar mais 2 celulares e colocar para visualizar 4 câmeras ao mesmo tempo também, eu já gastei, eu já extrapolei. Então, a tendência é chegar essa mensagem para você de que o seu limite foi extrapolado. Alternativas para resolver isso. Eu vou reduzir a imagem para um substream, que seria aquele básico, né, para que você consiga ver na menor resolução possível. E isso pode ser ajustado lá dentro das configurações do DVR, lá em vídeo e áudio, né, onde tem os parâmetros ali da imagem, você consegue falar exatamente qual que vai ser a taxa de frames por segundo que você vai transmitir, qual que vai ser o bitrate, qual que vai ser a resolução, enfim. Então esses parâmetros você consegue ajustar lá. Mas o nosso papel aqui com esse SDK é validar qual está sendo o consumo, né? Porque muita gente fala o seguinte para nós: não, eu só coloquei em 2 celulares, eu só acessei, não é todo mundo que está acessando ao mesmo tempo. Então existe uma forma da gente fazer essa validação, né? De que a gente está consumindo um determinado link de internet para poder fazer aquele acesso. Então esse aplicativo vai servir para isso. Tem um cliente seu recebendo esse tipo de problema? Executa esse client aqui e faz o seguinte: colocou o gravador lá dentro, você vai clicar aqui em gerenciamento ou management, que é esse menu aqui, tá? Quando você clicar em device state, ele vai fazer o mapeamento dos equipamentos e quais estão sendo acessados. Olha só. Então no meu caso aqui, olha, eu tenho a câmera 1 sendo acessada por um link. Então tem um aplicativo aí fazendo o acesso dessa câmera, que no meu caso, né, é o próprio client aqui. E ele está acessando as 4 primeiras. Como vocês podem ver aqui, ó, só essas 4 primeiras estão mostrando que está tendo acesso. E aqui na lateral, olha, eu tenho essas 4 primeiras sendo acessadas, tá? Então, e ao mesmo tempo ele mostra para mim aqui, ó, qual que é a taxa de BPS, qual que é a taxa de bits por segundo. Para você saber quantos megabits por segundo você está consumindo em cada canal desse aqui, o que você pode fazer basicamente é o seguinte: a gente pode acessar o Google, você vai digitar lá assim, ó, MBPS, BPS para Mbps, só digitar isso aqui e você já vai cair nesse gráfico aqui, ó, que vai fazer para a gente a conversão. Então basicamente eu vou pegar aquele valor, né, 10.12.984, que é o que está lá, e percebo que eu estou consumindo 1 megabit por segundo só no primeiro canal, tá? No segundo eu estou consumindo um pouquinho menos, tá? Então, e assim por diante, olha só. Então beleza, o que eu vou fazer agora? Eu vou acessar de outro dispositivo para vocês verem o que vai acontecer aqui. Bom, então agora eu fiz aqui o acesso também utilizando o IVMS na máquina. Então além das 4 acessos que eu tenho aqui no próprio client Daemon aqui, ó, eu ainda tenho todas as câmeras acessando aqui utilizando o IVMS. Então o que a gente percebe é que agora a gente tem, né, 2 links, por exemplo, aqui abertos para o canal 1. Eu tenho 2 links para o canal 2 e assim por diante. E também acabei abrindo aqui, ó, os links de acesso para os demais canais. Então o que eu vou fazer nesse caso aqui é somar todos esses números aqui, né, que basicamente é a taxa de bitrate ali naquele momento. Então baseado nesse valor, eu consigo descobrir se realmente a gente tem largura de banda de upload suficiente ou não. Já extrapolei a quantidade de largura de banda, o que eu preciso fazer necessariamente é ou eu reduzo a qualidade das imagens ou eu fecho os aplicativos.
E tem muita gente que acha que ao puxar para cima o High Connect, ele fechou. Ele fica rodando em segundo plano e executando aquele acesso ao link, tá? Então você precisa realmente fechar o aplicativo por completo para que aí sim você consiga garantir ali que não tem nenhum tipo de acesso. Faz isso, desconecta todos os equipamentos e começa por aquele que gerou aquele erro para você, né, de que o limite de canais foi extrapolado, e aí você vai ver que o acesso vai acontecer normalmente. Bom pessoal, vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido essa dica, espero que tenha sido útil para vocês. Se já aconteceu com você esse tipo de problema, comenta aqui embaixo. E se tem algum outro tipo de dúvida também, eu gostaria de saber como poder ajudar vocês aí com soluções e suporte Hikvision. Então eu vou ficando por aqui, até mais, fui! Perfect.